Na nossa jornada com Deus, como mulheres, passaremos por diversas fases e estações, sejam elas de inverno ou primavera, outono ou verão. Enfrentaremos muitas coisas nessa jornada com Deus. E dentro disso tudo, precisamos ter como fundamento, como princípios, os atributos de quem Deus é. E um atributo muito importante que precisa ser lembrado, relembrado ao longo dessa jornada, é que Deus é um Deus eterno. Deus existe desde a eternidade e Ele dura para sempre. Deus, Ele é eterno, Ele está sobre o tempo, Ele é maior do que todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, Ele é antes de tudo. Deus, Ele é grande e Ele é soberano. Isso precisa estar em nossos corações, porque a gente precisa entender nessa jornada que Deus é maior do que a nossa fase ruim. Nós não podemos resumir as nossas fases com Deus a quem Deus é ou a quem nós somos. Deus, Ele é maior do que tudo isso. E fluindo nessa verdade, podemos entender que nós fazemos parte de um plano e de um propósito maior. As nossas estações e as nossas fases, elas estão inclusas em um plano divino, em um plano muito maior do que nós mesmos. E isso precisa confortar nossos corações nos momentos em que tudo estiver cinza e nos nossos momentos de deserto. Jesus teve essa verdade no coração dele. E em Hebreus 12, a palavra de Deus diz que ele teve gozo, visto que a alegria que estaria proposta. Ele teve gozo na crucificação por aquilo que aconteceria depois. Ele tinha uma visão em quem Deus era, e a visão sobre quem Deus era foi o suficiente para ele suportar a jornada dele aqui na terra. Quando ele está, sofrendo ali no Getsemane, antes da crucificação, ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é o entendimento de que Deus é um Deus eterno e existe um plano eterno. E ele se deleita na vontade de Deus e é crucificado. E aí ele morre e ressuscita ao terceiro dia, porque isso também estava no plano eterno. A gente não precisa entender o amanhã, a gente não precisa saber o que nos espera ou o que Deus vai fazer. Mais do que isso, precisamos confiar e crer naquele que está no controle, porque Ele disse e Ele nos prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus, na sua infinita grandeza, soberania e santidade, também é o nosso Pai. Ele derramou sobre nós o espírito de adoção, o espírito que clama: Abba, Pai. Na parábola do filho pródigo, quando ele se afasta e ele retorna à casa do pai, o pai dá a ele um anel, o pai dá a ele uma sandália, novas vestes e uma linda festa com banquete. E essa recepção toda tem um significado muito maior do que uma simples celebração. O anel representa a autoridade que foi derramada sobre a vida do filho, as sandálias representam a paternidade que estava sendo manifesta e a orfandade que foi embora a partir do momento que os escravos andavam descalços naquela época. E aquele filho não seria mais escravo do medo, da tristeza ou de qualquer coisa que manifesta a orfandade de Deus. E a celebração representa unicamente, simplesmente, a celebração da vinda do Filho ao reino dos céus. Fazemos parte de um reino maior. E isso tudo se concretiza no final da parábola.